Olá, eu quero te dar boas-vindas. Este é o podcast Priorize Você. Eu sou a Luísa Lopes e hoje nós vamos falar sobre o quanto nós conseguimos nos priorizar. Você sabe se priorizar? O que significa se priorizar? Significa dar prioridade para a gente, significa se dar vantagens, significa nos permitir, nos tornar visíveis diante das situações. E por incrível que pareça, quando eu escolhi essa série de podcast, eu fiquei pensando sobre isso, que muitas vezes nós confundimos o se priorizar com ser prepotente, arrogante, e na realidade não tem nada a ver com isso. Quando você aprende a se priorizar, significa que você tem sentimento de autorrespeito, que você se valoriza e que você consegue se posicionar. E o que é diferente disso? É quando a sua autoestima às vezes está um pouco frágil, você não acredita o suficiente em você, você acha que a sua opinião não é importante, e aí você vai se anulando. É como se você construísse uma muralha e ficasse escondida atrás dessa muralha. Às vezes, numa reunião, às vezes num bate-papo, você deixa de falar aquilo que às vezes pode agregar muito e acrescentar muito. Aprender a se priorizar é um exercício que nós podemos fazer. Preste atenção de como é você nos seus relacionamentos. Você é uma pessoa que tem aquela preocupação de agradar o tempo todo, de contrariar a sua própria vontade e não se posicionar? Então, se isso acontece com você, provavelmente você tem essa dificuldade de se colocar em primeiro lugar ou de colocar o seu ponto de vista. O autoconhecimento ele é fundamental para a gente aprender a se priorizar. Eu fico imaginando eu numa fila, por exemplo. Se eu estiver numa fila e tiver alguém ali perto de mim, eu não vou dar prioridade para essa pessoa se eu não souber a história dela. A não ser que ela seja uma pessoa mais idosa, né, e que a própria aparência dela parece que está pedindo uma certa prioridade. Mas quando eu conheço a história daquela pessoa, eu vou dar um espaço para ela, eu vou dar um lugar para ela. Quando você se conhece, você também aprende a dar um lugar privilegiado para você. O que não significa ter que bater de frente com ninguém, mas significa eu tenho valor. Eu posso colocar o meu ponto de vista. O que eu penso não é besteira, não é bobagem, sabe? E isso faz toda a diferença. E sabe o que é mais interessante? Você vai construindo uma relação mais saudável com você. Você vai aprendendo a se acolher, a ter mais carinho com você mesma. Agora, para eu fazer isso, eu preciso conhecer minhas forças, minhas fraquezas, eu preciso aprender a estar do meu lado. Quando, na minha relação com o outro, eu sou muito rígida, eu invalido as pessoas, geralmente é porque eu não aprendi a me priorizar. Então, sabe aquela frase, coloque a máscara em você e depois no outro? Aprenda a se gostar, aprenda a ter respeito por você, que aí fica mais fácil você cuidar do outro. Então, é essa a minha sugestão. E preste atenção em que contextos você está se anulando. Às vezes, o se anular significa fazer com que a relação fique mais enfraquecida. Imagine uma relação conjugal, por exemplo. Você, às vezes, tem aquela ideia de que tem que se anular para que o outro goste de você. Só que aí você começa a falar amém para tudo que o outro fala ou faz. E chega um momento que você está mal com você mesma. Por quê? Porque você está se anulando. Porque você não está se priorizando. E sabe o que é ruim? A outra pessoa se sente só. Porque você está deixando de contribuir. Então, a pessoa pergunta para você, o que você acha da gente fazer tal coisa? Você fala, você que escolhe. Então, chega um momento que a pessoa não te pergunta mais. O que é diferente disso? É você se permitir dar o seu ponto de vista. Eu entendo que você gostaria de fazer isso, mas aqui no meu coração, sabe o que eu gostaria hoje? Gostaria de fazer isso e isso. Então, a pessoa vai te ouvir, você vai se sentir bem porque você não está se anulando. E mesmo que você ceda, você está cedendo conscientemente. Você não está deixando de ser quem você é. Muitas vezes as nossas dificuldades de nos posicionar e de nos priorizar pode ter vindo de marcas lá do passado. Sabe aquela coisa? Você não é boa o suficiente, você sempre acha que tem que ficar por último, que ser educada e gentil é você deixar todas as pessoas passarem na sua frente, só que isso não é legal. Conheço casos de pessoas que assumiram cargos importantes na empresa, como por exemplo um gestor que tem uma inteligência muito grande, mas tem um jeito de ser que acha que tem que se anular para ser aceito. Então o que acontece? Ele está deixando de contribuir. Tem coisas acontecendo que no fundo ele sente que não são coisas que vão contribuir para fortalecer o time, não vão contribuir com a empresa, e ele vai se deixando para depois, não coloca seu ponto de vista e as coisas vão
correndo, né? A Deus dará, tipo assim. Então a minha sugestão é verifique aí o que está impedindo você de se posicionar. Priorize você. Coloque-se em primeiro lugar. Conheça você e cuide de você com mais carinho. E quando você fizer isso, as pessoas também vão te respeitar mais, sabe? E quando você fala, não, agora é minha vez, eu também quero falar, eu quero me posicionar, e isso é muito legal. Em qualquer contexto, saiba que se você está naquele espaço, você deve ocupar aquele espaço de verdade. Isso significa estar presente mentalmente, emocionalmente, não só fisicamente. A sua opinião é importante, você é um ser de valor, a sua vida é importante, a sua forma de pensar pode estar contribuindo muito. E fazer isso sem machucar as pessoas, sem ser de forma ofensiva, é se dar permissão de falar o que você sente, é se dar permissão de viver o que está no seu coração, é se dar permissão de assumir as rédeas da sua vida, é sair da postura de vítima, é ser protagonista, é assumir as rédeas.